Jesus, socorre-me. Quem disse isso? Antes de eu falar, já vai aí, curta, comenta, compartilha e segue. Então, Jesus andou por cima do mar. E quando os discípulos estavam no barco, e o barco estava indo à deriva já, porque veio uma grande tempestade. E quando eles viram que vinha vindo alguma coisa que eles não sabiam discernir, porque estava escuro, eles viram que alguém andava sobre as águas e começaram a gritar, desesperado, é um fantasma, é um fantasma. Aí o Senhor Jesus falou, né, para eles, né, não tem mais, sou eu. Quando falou assim, Pedro, já mesmo, se é o Senhor, então permita que eu venha, vou ao teu encontro. E ele, naquela força, olhando para Jesus, ele pegou e colocou o pé na água, lá no mar, naquela tempestade. Quando ele se viu, ele estava andando também, por cima das águas. Só que, de repente, ele tirou os olhos de Jesus. E ele se deu conta que ele estava no meio do mar. E ele, afundou. Aí ele gritou, Jesus, socorre-me, né? Mestre, socorre-me. E Jesus pegou ele pela mão e disse, né? Homem de pouca fé. Então, muitas das vezes, né? Isso acontece conosco. Por quê? Porque a gente vai indo naquela força, né? Naquela força, naquela oração, naquela convicção, que nós vamos vencer uma guerra e de repente as coisas não saem como a gente estava esperando. Por quê? Porque deixamos de olhar para Jesus. A nossa oração ficou mais fraca, ou a gente relaxou, ou a gente já achou que porque o Senhor está ali sempre fazendo as obras na nossa vida, que a gente não precisa buscar mais, pedir mais. Já acha que o pouco que nós estamos fazendo é muito. E, na verdade, o pouco que nós estamos fazendo é pouco. Não é muito. Porque para servir a Deus, nós temos que ter dedicação. Nós temos que ter renúncia. Nós temos que ter firmeza. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que ter a convicção que Deus está na nossa vida, no nosso barco, e que nós vamos chegar do outro lado da outra banda. Então, o que acontece? Muitas das vezes nós nos deparamos e nos relaxamos, ou se sentimos muito seguros de si, e esquecemos que quem está no nosso barco e quem nos conduz é Cristo. E é onde a gente começa a afundar. Afundar na lamentação, afundar na reclamação. Muitas das vezes o adversário coloca a coisa na cabeça e diz que Deus nem está mais com a gente. E Deus nem está mais ouvindo. Então olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E ele sempre está segurando na nossa mão. Mesmo que a gente vacila, igual Pedro vacilou. Mesmo que a gente vacila, ele não vacila. Ele não muda. Ele continua ali, segurando na nossa mão. Beijo no coração. Compartilha com o maior número de pessoas. Com Deus.